Moisés, o libertador dos hebreus. Em uma história de fé, esperança e libertação, Moisés guiou seu povo para a liberdade. Neste vídeo, vamos explorar a história de Moisés e seu legado. Moisés, o libertador dos hebreus. Moisés foi um dos personagens mais importantes da história da Bíblia. Ele foi o líder que libertou os hebreus da escravidão no Egito e os guiou para a Terra Prometida. Sua história é contada no livro do Êxodo, que é um dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como o Pentateuco. Moisés nasceu no Egito, no século 13 a.C. Ele era um hebreu, mas foi adotado pelo faraó, que era o governante do Egito. Moisés recebeu uma educação de príncipe e cresceu sabendo sobre a cultura e a religião egípcias. Quando Moisés tinha 40 anos, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Moisés ficou com raiva e matou o egípcio. Por causa disso, Moisés foi obrigado a fugir do Egito. Moisés fugiu para o deserto, onde viveu como pastor por 40 anos. Durante esse tempo, ele teve uma experiência com Deus, que lhe disse para libertar os hebreus da escravidão. Moisés voltou ao Egito e pediu ao faraó que libertasse os hebreus. O faraó recusou, e Moisés então conduziu os hebreus para fora do Egito. A jornada dos hebreus pelo deserto durou 40 anos. Durante esse tempo, Moisés guiou o povo e recebeu de Deus os 10 mandamentos, que são as leis fundamentais do judaísmo. Finalmente, os hebreus chegaram à Terra Prometida, que era a terra que Deus havia prometido a eles. Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida, mas seu legado viveu para sempre. A história de Moisés é uma história de fé, esperança e libertação. Moisés foi um homem corajoso e obediente a Deus, que guiou seu povo para a liberdade. Sua história é um exemplo para todos nós, pois nos ensina que nada é impossível quando confiamos em Deus. Moisés era um homem humilde e piedoso. Ele sempre estava disposto a ouvir a voz de Deus. Moisés era um líder forte e determinado. Ele nunca desistiu de seu povo, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. Moisés era um homem sábio e justo. Ele estabeleceu leis e regras que ajudaram os hebreus a viver uma vida justa e moral. A história de Moisés é uma história inspiradora que nos ensina que podemos superar qualquer desafio quando confiamos em Deus. A jornada dos hebreus pelo deserto durou 40 anos. Durante esse tempo, Moisés guiou o povo e recebeu de Deus os 10 mandamentos, que são as leis fundamentais do judaísmo. Finalmente, os hebreus chegaram à Terra Prometida, que era a terra que Deus havia prometido a eles. Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida, mas seu legado viveu para sempre. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um conjunto de leis que foram dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. Eles são a base da lei judaica e são considerados um dos textos mais importantes da história da humanidade. Os 10 mandamentos são os seguintes. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Os 10 mandamentos são um conjunto de leis morais e religiosas que visam guiar a vida das pessoas.
Eles são baseados nos princípios do amor a Deus e ao próximo. A importância da história de Moisés. A história de Moisés é uma história de fé, esperança e libertação. Moisés foi um homem corajoso e obediente a Deus, que guiou seu povo para a liberdade. Sua história é um exemplo para todos nós, pois nos ensina que nada é impossível quando confiamos em Deus. A história de Moisés é também uma história de identidade. Os hebreus foram um povo escravizado que encontrou a liberdade através de Moisés. A história de Moisés ajudou a moldar a identidade do povo hebreu e é ainda hoje um símbolo de esperança e inspiração para muitos. O legado de Moisés. Moisés é um dos personagens mais importantes da história da Bíblia. Ele é o líder que libertou os hebreus da escravidão no Egito e os guiou para a Terra Prometida. Sua história é um exemplo de fé, esperança e libertação. O legado de Moisés vive até hoje. Ele é considerado um dos maiores líderes religiosos da história e sua história continua a inspirar pessoas em todo o mundo. No século 13 a.C., os hebreus eram escravos no Egito. Um homem chamado Moisés foi escolhido por Deus para libertá-los. Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida, mas seu legado viveu para sempre. Sua história é um exemplo de fé, esperança e libertação. Obrigado por assistir. Curta, comente e inscreva-se em nosso canal e já deixa seu like e deixe um comentário abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos.